Estamos iniciando o 23º episódio do PGR Cast, meu querido irmão Maia. Mais uma missão, sorte para nós e vamos para frente. Hoje com o tema gestão de estresse e como evitar o burnout em cargos de liderança, né? Burnout, né? Esse é o nome da moda, esse nome que eu costumo dizer que é o nome da moda. Com o grande Luiz Couto, obrigado Luiz pela tua disponibilidade em vir doar o teu tempo aqui para que nós possamos crescer como profissionais. Eu agradeço aí a oportunidade. Daniel Oshiro, mesma Excelente. coisa. Cara, muito obrigado mesmo. Vieram de Santos, né? Tiveram que fazer uma viagemzinha para chegar aqui. Então, assim, obrigado mesmo pela disponibilidade de tempo de vocês. E acredito que vai ser um programa muito legal. Vai ser muita troca de experiência aqui. Meu querido irmão Maia, suas considerações iniciais para iniciarmos o 23º episódio do PGR Cast. Bom dia, meu querido irmão e mestre Anor Júnior, o mito das tecnologias, o monstro do setor. Obrigado pela honra e o privilégio de estar aqui mais um episódio, o 23º episódio do PGR Cast. E hoje o PGR Cast ele promete bastante, né, cara? Legal, legal. Eu vou falar porque as duas personalidades que estão hoje à nossa frente, eu vou te contar, cara. Também tem história na minha vida. Não, mas tem, né? Então eu presto a minha melhor continência também aos meus comandantes, Daniel Oshiro e Luiz Couto. O Couto foi meu par, depois virou meu gestor na Brasil Risk e, por incrível que pareça, você vai falar, não, o Oshiro também não, né? Não, o Oshiro não trabalhei, mas o Oshiro foi meu guru, foi meu mentor, né? Na transição que eu tive de operações para a cadeira de gestão, tomei serviço do Oshiro, e o Oshiro foi que pegou e falou, vem cá, filho, ó, tá vendo? Isso aqui é uma vara, isso aqui é uma linha, isso aqui é um anzol. Ali tem a isca. E aí é essa metodologia. Vai! Pronto aí, ó. Eu não sou mais o cara que morde a canela de ninguém, cara. Agora eu tô bonitinho, né? Então, meus amigos, que Papai do Céu abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos ao PGR Cast. É uma honra também inenarrável tê-los aqui, porque são pessoas que me ajudaram na minha formação, me acresceram muito na minha caminhada. Amo pessoas que me ajudaram, então eu sou muito grato, né, a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos, cara. E, não menos importante, mas mais importante do que todos nós quatro aqui, é você, querido espectador que está nos assistindo nessa bela noite de quinta-feira, às 18 horas, aonde você nos assiste pelas plataformas do YouTube, no canal PGRcast e na plataforma de som Spotify. Não deixe de se inscrever nos nossos canais no YouTube. Aqui embaixo você vai ver que tem um botãozinho muito bacana chamado inscrever-se e do lado tem uma sinetinha, aonde você clica nela e o YouTube vai entender que cada novidade que a nossa diretoria aqui, fantástica de produção, colocar no nosso canal, você será um dos primeiros a serem comunicados. E o melhor de tudo, eu convido vocês a deixar já logo o seu joinha, para que o YouTube possa entender que o conteúdo que vai ser vinculado aqui é de relevância e mais pessoas possam se beneficiar dessa grande informação que será trazida à bancada do PGRcast. Pessoal, além de tudo isso, você também que está pela plataforma do Spotify, siga-nos no Spotify, para que você também, nos seus deslocamentos pela cidade, você às 18 horas de todas as quintas-feiras, possam ser contemplados com recheado conteúdo de informação. Fora tudo isso, pessoal, não deixe de nos seguir no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Feitas as considerações, que hoje eu não quero me estender muito, hoje eu fui bem objetivo. Foi. Né? Tá melhorando. Tô melhorando. Tô ficando Levava 40 minutos, né, velho? Agora tô emocionado. Pô, agora deu 4 minutos, tá bom? Caraca, mentira. Lá. Tô bem pra caramba. Mas é isso, cara, é que hoje eu tô com fome de saber e eu tenho certeza que o nosso público também quer saber muito sobre os nossos convidados. E eu vou falar rapidinho aqui, fazendo uma introdução básica aqui, né? Hélio é uma maravilha, né? Se não colocar os olhos das ajudas, eu não consigo ler. Mas vamos lá. Vamos começar pelo Luiz Couto, falando um pouquinho dele, e depois você faz aquela pergunta capciosa que os nossos convidados sempre ficam desconfortáveis na largada, mas vamos lá. Luiz Couto hoje é sócio-diretor da empresa Evolid, é isso? Evolid. Evolid.
uma empresa especializada em mentoria para líderes e gestores que buscam alta performance sem comprometer a qualidade de vida. Isso é bom e eu sou prova e testemunha da resultante eficácia do projeto, hein? Com mais de 25 anos de experiência em liderança e vasta experiência em gestão de riscos, liderança e expansão de negócios, Luiz Couto liderou projetos de grande porte em empresas de diversos setores. Além de estrategista digital, ele é responsável pela estratégia e expansão de negócios, lançando programas de mentoria inovadoras que equilibram alta performance com qualidade de vida para líderes e gestores. Couto, mais uma vez, muito bem-vindo. Deus abençoe e obrigado pela tua companhia aqui. E ao lado dele, o nosso mestre Daniel Oshiro, que também é sócio-diretor da tô emocionado. Evolid, e mentor especializado em desenvolvimento de líderes e gestores com uma trajetória de mais de 20 anos, ajudando profissionais a se destacarem em suas carreiras. Com uma abordagem única, Daniel Oshiro tem se dedicado a ensinar líderes e executivos a alcançarem um aumento de performance sem abrir mão da qualidade de vida também, com mais de 600 mentorados, dos quais eu faço parte, e dezenas de pequenas e médias empresas transformadas através de técnicas de gestão, liderança e produtividade. Na prática, ele traz uma vasta experiência do mundo corporativo que agrega na formação de quem passa pelas mãos deles, né? Tendo liderado equipes de alta performance em grandes empresas nacionais e internacionais. Oshiro, uma honra estar de frente contigo aqui, podendo consumir mais um tanto desse vasto prato, né, sadio de conteúdo que vocês vão nos agregar. Seja muito bem-vindo. E Anô, é com você, meu irmão, porque agora o negócio aqui... Não dá bicuda. Paz. É pro lado que o nariz, a gente chuta pro lado que o nariz tá virado, né? Zagueirão. Vamos lá. Novamente, obrigado mesmo por vocês dois estarem aqui conosco. Luiz e Oshiro, obrigado mesmo. E a gente tem como rito no PGRcast sempre trazer um pouco da pessoa do profissional, né? As pessoas conhecem vocês profissionalmente, agora não conhecem vocês como cidadão, jornada, o quanto Cri-Cri catou para chegar aqui, né, cara? Os dois cataram Cri-Cri, não? Tu também não? Também. Também os dois? Isso é bom. Isso aí é bom. Então, assim, um pouco da jornada de vocês aí da história. Bom, é legal, eu gosto de falar um pouquinho da minha história, né? Isso é bem bacana. Porque o pessoal vê o Couto, né? Depois de formado, preparado, né? Empreendedor. Preparado, como eu falo, não é fisicamente também. Empreendedor, né? Mas eu tenho uma história bem bacana, né? Sou filho de pintor, empregada doméstica, né? Meus pais já falecidos hoje. Minha trajetória profissional, comecei aí como... Trabalhava num sacolão, batendo caixa lá no sacolão, chegava de madrugada, ficava lá. Depois fui para feira, feirante aí, fiquei por muito tempo. E aí, após isso, eu acabei indo para o exército, né? E aí fiquei no exército aí por 7 anos. Falo muito, o que é legal é que quando eu entrei no exército, primeiro ano, né? Vocês sabem, né? Vocês viveram isso também, o salário não é dos melhores. E eu, no início, eu ficava trabalhando no exército na semana e os finais de semana que eu estava de folga, eu ainda batia a caixa na feira a complementar a renda. Até que depois eu acabei fazendo curso lá no Exército e aí não dava mais tempo de conciliar os dois. Depois do Exército, fui para a área de segurança, realmente. Aí trabalhei como supervisor de segurança. E depois eu acabei caindo na área de gestão de riscos, né? E fiquei 7, 8 e até agora 22. Quando eu saí, resolvi empreender, justamente numa linha de alta performance para liderança, junto com esse cara aqui que já vinha fazendo um trabalho bacana, tá? Mentorando pessoas. Eu fui aí, do programa dele. Mas mais importante de tudo isso também, além disso, né, a gente fala da carreira profissional, do alto profissional, mas sou pai de dois garotões aí, o Renzo e o Vitor. Beijão para vocês, meus queridos amiguinhos, que agora já não são tão pequenininhos, né, Couto? Agora estão gigantes, né, cara? O único problema deles ficarem grandes é que a gente fica velho, né? Parece que a gente Então são meus garotos aí, meus maiores tesouros, né? A minha maior conquista são os 2 garotos. Esse é um pouco do meu resumo aí. Fala bem breve, porque senão eu sou igual mulher, eu falo pra caramba. É legal. Bom, pessoal, eu sou o Shiro, sou especialista em carreira e liderança, mas isso ele é só um título. Na verdade, eu acho que vale eu deixar aqui de início é que eu sou pai da Gabi, pai da Bia. Esses são os meus maiores títulos, são as maiores conquistas aí que eu
pude ter na minha jornada até aqui. E essa conquista, esse título, ele é apenas uma preparação de uma série de outros eventos. Eu costumo dizer que para chegar em algumas posições, há outras posições que te preparam para elas. Então, na fase, antes de chegar na fase adulta, eu fui, primeiramente, trabalhei de ambulante na praia, depois trabalhei como atendente, depois entreguei água, depois fui garçom em buffet, e por fim, onde eu fiquei um pouquinho mais de tempo, eu fui entregador de água de coco. Então, se alguém tomou água de coco em Santos entre 99 e entre 2000 e 2002, 99 e 2001, por aí nessa época, esses 2 anos, entre a Biquinha, São Vicente até a Ponta da Praia em Santos, tomou uma água de coco que eu devo ter entregue em algum momento. E dali eu tive a oportunidade de servir o exército também, lá eu tive a oportunidade de ter uma alavanca de carreira, fui para uma posição de gestão e liderança muito cedo, não sabia, não compreendia bem como era o processo, mas por algumas oportunidades que surgiram no caminho, né? Oportunidade a gente agarra na primeira que aparece. Eu pude já ter uma experiência como liderança desde os 20 anos, recebi uma equipe com 40 pessoas e dali passei por algumas empresas. Dali as portas se abriram, eu saindo do exército, eu pude trabalhar já numa multinacional, que era grande de logística, que é a FEMSA, a Coca-Cola. Depois fui para a área de GR, onde o Couto foi lá, foi o meu primeiro líder, foi o meu gestor, foi um cara que me ensinou sobre GR, me ensinou sobre caminhão, tecnologia, eu não sabia nada, então ele, com muito cuidado, foi ali, me explicou, me ensinou todo o caminho. Depois fui para um outro prestador de serviço grande e terminei num grande operador logístico no Porto de Santos, que era da Odebrecht inicialmente, mas depois foi para uma empresa de Dubai e comprou, e fiquei 6 anos ali nesse processo final de logística internacional, que tinha desde o GR que a gente fala aqui, até o problema de continuidade de negócio, gestão de risco corporativo. Então isso acabou dando uma bagagem muito grande de processo, de tomada de decisão. Mas o meu jogo sempre foi, dentro dessas diversas áreas, ajudar as pessoas a serem melhores do que eu. Então, nesse caminho, algo dentro de mim sempre dizia, mais importante do que eu estar aqui sendo um líder, não que eu não gostasse, eu gostava e era muito bom, e a remuneração também me ajudava muito com meus projetos, com minha família, mas para mim era mais prazeroso quando um funcionário ficava ali até depois do expediente, trocando ideia, querendo saber. Aquilo para mim tinha um prazer maior do que o salário em si. Então, ali eu já sabia que meu jogo não era necessariamente na área técnica, embora eu tenha conquistado uma posição de razoável consideração, mas ter pessoas que me procuravam para ajudá-las, principalmente de outras áreas, isso para mim mostrou que meu caminho era outro. E aí de 2018 para cá, tomei essa decisão, embora com um bom posicionamento no mercado, eu decidi empreender. Falei, cara, vou ensinar mais pessoas a chegarem aqui. Eu tinha uma meta, que era chegar em 10 mil de salário, passar dos 5 dígitos de salários, e aos 30 anos eu tinha passado disso aí. E para quem estava com 19, 18 anos ali, entregando coco, e de repente com 30 tá numa multinacional, indo para outros países, a trabalho, eu falei, cara, eu acho que dá para outras pessoas chegarem também. Se eu cheguei, por que outros não vão chegar? E foi daí que surgiu a ideia inicial, de 18 para cá. O caminho ficou difícil para a gente crescer, a gente conseguiu um espaço, mas para crescer não dava para ir sozinho, e aí foi aí que o Couto chegou, apareceu. Nessa jornada eu passei a fazer mentoria para ele em algum momento, ele saiu do processo dele, quis também empreender, e a gente uniu forças, estamos aqui agora para a gente poder contribuir com o máximo de pessoas que a gente puder, porque a gente acredita que liderar não é só um processo que te ajuda a crescer na sua vida profissional, mas ajuda a transformar famílias, que um líder bem, de saúde física, mental, espiritual, prosperando, ele vai cuidar melhor da família dele, dos filhos dele, e isso sim é uma forma de a gente ajudar o nosso país também. Sensacional, bom. velho. Começou bem o negócio aqui, hein? O cara já fez um workshop aqui, velho. Cara, legal, velho. Pô, duas carreiras muito legal. Acho que a gente... isso é muito importante as pessoas saberem, né? Eu tenho isso por um único exemplo, assim. Para as pessoas saberem que é possível. Entendeu? Você está iniciando hoje a sua jornada de trabalho aí lá na base, né? É possível crescer. É possível empreender, é possível crescer como pessoa, como profissional. Então, isso é muito importante. Eu acho que esse é o meu maior objetivo de fazer vocês abrir a vida de vocês aqui. Tá bom? Que legal. Então, vamos para o nosso tema. Burnout, a palavra da moda. Assim, eu acompanho, a gente lê algumas coisas, enfim, acompanha até na nossa vida profissional, as pessoas... A minha grande dúvida com relação ao burnout é, primeiro, como identificar ele, e segundo, vamos dizer assim, o excesso de diagnóstico errado. Exato. Então, assim, vou dar um exemplo prático para vocês. Se vocês pegarem
notarem, de 4, 5 anos para cá, vou dar um exemplo de outra situação, tá? Autismo. Quando que há 10 anos atrás tu ouvia autismo? É isso fala. Eu não sabia. E começou a ter diagnósticos vários, muitos, né? Até eu vi estava assistindo uma entrevista de um psiquiatra, e ele falando que o grande problema dessas doenças, vamos dizer assim, o autismo não é uma doença, mas burnout é, né? É a forma como está sendo avaliado isso e como está sendo diagnosticado isso. Então a pergunta é o seguinte: como identificar que realmente é burnout, né? E quais as principais causas dele? Bom, primeiramente, você já trouxe aqui, o burnout ele é uma doença, ele tem classificação no CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças. 2010 ele tinha uma denominação, mas 2022 teve uma atualização caracterizando o formato do burnout mais claro que a gente conhece, que é o esgotamento físico e mental. Então ele já tem uma definição, então isso, de fato, de 2022 para cá, ele vem aumentando esse índice. Não à toa, o Brasil já vinha liderando alguns índices negativos nesse sentido de doenças psicossomáticas, essas doenças como depressão, crise de ansiedade, entre outras. O Brasil já puxava essa frente e burnout já não é diferente. Hoje o Brasil ele só perde proporcionalmente para o Japão. Então é o segundo país com maior índice de burnout do planeta Terra. Então, assim, isso já é um ponto, assim, para não ter dúvida, porque às vezes quem está assistindo, às vezes quem são pessoas que não estão acompanhando, estudando como tu mesmo citou, talvez a pessoa ache, isso é bobeira. Não, isso não é uma bobeira. Vamos deixar claro, primeiramente, que chama... Eu achava que estresse é bobeira, achava que crise de ansiedade é bobeira até o dia que eu tive. Até o dia que eu tive. Aí eu vi que não é bobeira. Exato. Então, acho que é justo a gente já começar dando uma base assim, um pouco mais técnica. De fato, é uma doença, ela está aí. E a gente, como gestores, nós como os líderes, formadores de líderes, temos a obrigação de trazer isso. Esse é um ponto. O segundo ponto, que é uma doença que, para ser diagnosticada, ela tem que ser diagnosticada por profissionais da área de saúde, particularmente psicólogos e psiquiatras. Então, não adianta eu, com X anos de experiência, de RH ou de liderança, olha, atestar, você está com isso. Eu posso até apontar que muitos dos sintomas, até porque também são desses tantos que colaboram com esse percentual que tive também não diagnosticado, porque há 12 anos atrás não se tinha clareza desse diagnóstico, não se sabia disso assim. Então, nós temos que procurar sempre um profissional especializado para ele, e a psicólogo e a psiquiatra. Então, procurem seus líderes, os seus gestores, para que se encaminhem para isso ou vá por sua conta própria procurar um profissional. Então, são 2 pontos que qualquer coisa que a gente vai falar, é importante que em qualquer corte que saia daqui fique claro. Isso é uma doença e tem que ser tratado e identificado por especialista. Agora, como que a gente faz para diagnosticar isso? Os sintomas inicialmente, porque a gente não vai no médico aleatoriamente, eu vou ver se eu tenho burnout, não vê. A gente tem um conjunto de sintomas. O principal dele é aquilo que já está definindo o próprio CID, é o esgotamento físico e mental. É uma sensação de cansaço elevada, contínua, que já está passando num ponto que ele já vem baixando uma série de disposições suas do dia a dia. Por exemplo, a pessoa dorme, por mais que ela durma cedo ou durma tarde, tanto faz, ela tem um cansaço, ela acorda cansada. É um sintoma que pode apontar. Ela tem uma baixa disposição de ir para o trabalho, ela tem uma frequência de querer se comprometer exacerbadamente, porque ela acha que ela tem que trabalhar mais e mais e mais, porque ela acha que não vai dar conta, é uma sensação de incompetência contínua. Então, são um conjunto de sintomas, a gente poderia elencar aqui mais uns 30, e eu acho que isso não vai mudar muito o que a gente vai construir ao longo do podcast, que eles também têm relação com outras, com hormônios alterados, com baixa de vitaminas. Essa aí era a pergunta que eu ia te fazer. Agora, tu antecipou a minha pergunta. Até porque ele já é junto mesmo. Por que eu ia te fazer essa pergunta? Né? Eu tenho 53 anos, então costumo dizer que eu já não cozinho fora da panela de pressão, né? Precisa de uma panelinha de pressão para dar uma forçada na carne. Eu sou... às vezes a gente não... a gente subestima o nosso corpo, né? E acha que nós somos o super-homem, né, velho? Somos o homem de ferro. A gente não é, velho. Vai chegar a idade, não se preocupe, vai chegar a idade de vocês, né? Aí eu comecei a fazer reposição hormonal. E assim, eu faço ciclos, né? De reposição hormonal, testosterona, enfim. E
nítido a diferença. Sim, é absurdo. Aí tu começa a entender assim, pô, por que que um atleta não pode usar, né, cara? Não pode usar porque tu vira o super-homem mesmo, Bomba. né? Então, assim, e aí era essa a pergunta que eu te fazer. Será que também não tem esse lado que as pessoas não Tem. estão cuidando da saúde? Tem. Assim, nas linhas gerais, os psicólogos são unânimes em dizer o seguinte: a gente tem duas macrocausas em todas as doenças psicossomáticas. Uma é de cunho orgânico ou bioquímico, que são alterações de hormônios e minerais, e a outra é comportamental. E uma retroalimenta a outra. Então, dificilmente alguém que está tendo desgaste emocional no trabalho, ele não vai ter uma alteração hormonal mineral. Ele vai. Porque ele vai se alimentar pior, ele vai dormir pior, ele vai se hidratar menos, ele não vai fazer exercício físico. Então, um retroalimenta o outro. Então, não se sabe com clareza qual das causas vem primeiro, mas se sabe que as duas são integradas. Tanto é que já tem uma divisão aí no estudo das ciências mais modernas comportamentais sobre o tratamento dessas doenças psicossomáticas. Mas, no geral, todos eles vão apontar para dormir melhor, em primeira escala, se hidratar bem, fazer exercício físico e ajustar a alimentação. São elementos, são hábitos comportamentais que, mesmo que você esteja numa situação de alto nível de estresse na sua empresa, no seu dia a dia, eles vão te dar condições de absorver melhor isso. Mas o que acontece quando a gente recebe a carga, a pressão no dia a dia corporativo, que é que nós vamos falar também um pouquinho disso e trazer ações práticas para quem está nos assistindo, você esquece disso. Ou você nem sabe, que é o pior cenário. A maior parte de nós somos ignorantes, somos leigos, não sabemos disso e quando ouvimos, achamos que é bobeira. Então, olhar para esses sintomas e entender isso aqui, acho que é um bom ponto de partida e separando, que às vezes você tem esses sintomas são comuns de outras patologias, mas buscando entender que isso há uma necessidade de você buscar um diagnóstico. A partir daí, a gente tem uma série de ações para conduzir. Muito bom, muito bom. O incrível, né? Como o burnout ele consegue desfalcar, né? O efetivo laboral das companhias hoje, né? Principalmente em cargos de gestão, onde, por mais que o pessoal fala, tá no cargo de gestão é muito confortável, só serve para mandar. Então, beleza. Senta lá e você vai ver a pressão que você vai sentir por entrega de resultados. Tu vira o prego, né, velho? O prego. E mais alto, e a cabecinha mais alta da Mais sala. alta. E a história, né? O prego que se destaca merece martelado. E quem está destacado é o cara que está na cadeira da decisão. Então o pessoal sempre tem aquela sensação de que o chefe tem a vida que pediu para Deus, né? O cara é tranquilo, tudo mais. E aí, acho que dentro do que você trouxe, o Chiro e o Tapu Couto, né? Quais práticas diárias um executivo ou até mesmo um pessoal operacional mesmo no dia a dia, que vocês recomendam de práticas, né, que podem ajudar a dar uma reduzida nessa pressão cotidiana, né, diminuir o estresse e melhorar o foco laboral, melhorar a performance, né, profissional desses executivos ou operacionais, tendo em vista que hoje eu costumo falar que a cada dia que passa, a competitividade ela aumenta de uma forma muito drástica, né? Então, na nossa época, eu falo que a gente é da mesma geração, né? O Anor não, o Anor é mais velho, né? O Anor já é o ancião, aqui é o decano. Né? É foda, velho. Mas não, isso aí, eles estão pegando meu pé, você tá louco? Eu fui num evento de seguradora, velho. O meu querido irmão, meu querido Alexandre Ferreira disse assim, quem é o mais velho? É o Anor. Ele mesmo respondeu, velho. Pô, ele tá de sacanagem, né, legal? Pô, aí não, né, velho? Pô, mas hoje a gente vê que a geração hoje, né, os nossos filhos, por exemplo, eles nascem já com um aparelho tecnológico na mão. Ao contrário da gente, que estourou o dedão do pé, o joelho e tudo mais. E então eu sinto que a geração um pouco mais seniorizada, ela tem uma defasagem emocional para alguns pontos, né, para lidar com eu falo por mim mesmo, né, eu fico vendo o pessoal hoje é difícil para mim como um profissional aceitar as novas tendências, nego usando argola na boca, parecendo um índio, usando chinelo no dia a dia laboral, bermuda. Mas são novas tendências que estão aí, que não dá para você ir de contra essa nova metodologia. E isso acaba, inclusive, para quem tem esse perfil doutrinário, assim, cotidiano, aumenta ainda a carga de estresse, porque você fica olhando e você fala, pô, não aceito um cara desse nessa situação, tudo mais.
E isso acaba gerando um aumento de carga de estresse no dia a dia, porque o cara tem os seus princípios violados, as suas convicções desvirtuadas, e ele tendo que fazer um exercício intenso diário, né, de adaptabilidade. Ele tem que ser um camaleão diário para poder se adaptar à nova geração que está aí à frente das operações e até, por vezes, sendo o novo gestor desse cara que é uma geração mais passada, tudo mais, mas que tem muito a agregar. Quais são os insights que vocês trazem para nós aí para poder lidar de uma melhor maneira esses desdobramentos corporativos? O que é bem legal é o seguinte, esse tema é bem interessante a gente conversar, porque muitos de nós aqui, muita gente que está assistindo, com certeza, né, se ainda não passou, pelo menos chegou perto de passar por isso. O corpo dá sinais. O único problema é que a gente não se atenta a esses sinais e não faz nada. Quando a gente faz, é sempre uma ação pós. Então, o que a gente faz aí, o que a gente busca fazer para uma prevenção, né, cara? Primeiro, analisar esses sinais, fazer algumas ações. Por quê? Porque isso aí nada mais ele vem seguido de uma ansiedade. Ansiedade, você está lá pensando o que vai acontecer que nem aconteceu ainda, né, cara? Você está preocupado com algo que nem ocorreu e talvez nem ocorra. Muita preocupação que a gente tem nem vai acontecer, cara. Então, por essa preocupação, a gente orienta sempre, né, como o Chiro disse, né, cara? Tem que fazer essa análise melhor, claro, é sempre um terapeuta, psicólogo e tal. Mas, como a gente já viveu algumas coisas semelhantes, a gente convive com pessoas que passam por isso, muitos dos nossos mentorados, eles acabam nos procurando por isso, e o cara já está num pico de estresse altíssimo, tá? Já está na beira de chegar no burnout. Por isso, quando a gente vende, né, a nossa solução, a gente entrega essa nossa solução justamente com foco em preservar a qualidade de vida e não o cara se matar de trabalhar. Então, conhece um pouquinho disso aí. Couto, me permita, o pessoal costuma romantizar, né, o trabalho excessivo, né? Antigamente, na nossa geração anterior, que era o pai, a mãe nossa, os nossos avós, era romantizado. O cara que trabalha muito, olha que boa praça, o cara trabalha de sol a sol, mas o cara morria cedo, tanto que a longevidade da população era diminutiva se comparada atualmente, né? Não tinha qualidade de vida. Era acordar trabalhando, dormir trabalhando, né? E nós somos um pouco mais velhos, a gente aprendeu que tinha que ser isso, né? A gente acabava fazendo pelo esforço e não pelo resultado. Eu trabalhava bastante de uma forma desordenada. O que a gente orienta sempre, primeira coisa, até para você tratar essa possível ansiedade, é o planejamento diário. Eu sempre vou na linha do planejamento, cara. Então, você planejar as tuas ações dia após dia. Então, eu começo a minha semana já sabendo o que eu vou fazer na semana por inteiro. Espaços que eu tenho vagos para encaixar alguma outra atividade. Então, isso aqui, ele já acaba eliminando a minha possível ansiedade, porque eu já sei o que eu vou fazer. Então, eu não vou viver apagando incêndio. Então, já vou me preparando para isso. Outra ação muito importante, que antigamente o pessoal tratava somente por estética, é uma ação de atividade física. Você tem que trabalhar o corpo, além da mente. A galera acha que não, né? Muita gente achava que não. Poxa, não tem nada a ver, atividade física. Cara, você tem que fazer. Dar uma corrida, uma caminhada. Quem quiser fazer musculação, faz. Mas, cara, o corpo ele está totalmente ligado com a mente. Você tem que cuidar do teu corpo, porque, cara, tudo está aqui, né? Muita gente acaba também achando que abre mão da atividade física porque acha que é só por estética. É estética também, mas vai ter alguns que é por estética. Outros é saúde, certo? Outra ação que eu acho bem legal também, além da parte de exercício físico, é uma rotina que eu levei, até como eu falei, né? Eu tive 3 crises de ansiedade, né? Quase estava entrando numa depressão. Uma coisa que me ajudou bastante também foram rotinas de trabalhar a mente através da meditação. Então, eu tenho minha rotina diária. Além da minha oração, que foi uma das coisas que também me ajudou bastante para essa minha cura, você tem que se apegar a alguma coisa. Quando a dor vem, até ateu chama Deus. Quem nunca ouviu esse ditado? Então, eu me apeguei à religião e aí faço também umas ações de meditação. Então, eu acordo pela manhã, eu faço rotinas como... Eu sigo a rotina do Diário da Manhã, do Milagre da Manhã, né? Não sei se vocês conhecem, é um livro aí bem famoso. Então, eu faço a meditação, a oração, afirmações, né? Escrita e a leitura. O que eu não abro mão é a meditação e a oração. Isso também me ajuda bastante. E levando para o mundo corporativo, eu levo muito também o processo de pausas, que a galera faz muito. O cara trabalha... Técnica tomate, pomarola.
Pomodoro. Pomodoro. Então a galera trabalha de uma forma intensiva. O cara começa lá, não se organiza e vai correndo, apagando incêndio. Eu uso esse método Pomodoro, o que eu faço? Como a gente não consegue ficar totalmente concentrado o dia todo, e se você ficar fazendo várias atividades, a tendência de chegar ao staff mental é muito grande. Você para, o método Pomodoro ele fala o seguinte, né? Você fica 25 minutos concentrado em alguma atividade, não sei se vocês conhecem, aí você descansa 5, faz 25, descansa 5. Eu, como não gosto de descansar os primeiros 5, eu gosto de fazer 50 minutos intenso, descanso 5. O que é se descansar esses 5? Cara, você levanta, toma um café, vai bater um papo, quem trabalha em escritório, vai bater um papo com alguém, faz uma outra atividade, acessa as redes sociais. Esses meus outros os 50 minutos que eu estou focado em fazer alguma atividade, sendo ela tratar um relatório, né, fazer algumas ações específicas, e descanso 5. Você repete essa ação por 4 vezes, depois você descansa 15. Então isso aí também te ajuda a te dar uma relaxada e acabar com esse staff mental. Então eu iria na linha da organização da tua agenda, da tua rotina diária, o que você tem que fazer para realmente você melhorar a tua performance e você não sofrer com ansiedade. A parte da meditação é bem importante, né? A conexão aí que você acredita, né? A sua crença Na sua espiritual, crença né? espiritual, você se tratar para isso. As pausas são bem importantes e a atividade física, eu seguiria nessa linha. E assim, eu sou um exemplo do que a atividade física é capaz de fazer com uma O pessoa. Anor é um case Tá? de sucesso. E eu procurei por uma situação de estresse e síndrome de pânico e ansiedade, enfim, né? Eu já contei essa história aqui várias vezes, porque eu faço questão de contar porque as pessoas têm que entender que isso existe, né? Eu parei no hospital 6 vezes pensando que eu ia morrer. Eu só tô tendo infarto, morrer, não consegui respirar. Até que fui diagnosticado que eu tava com uma crise de ansiedade absurda, eu já tava desenvolvendo síndrome do pânico, e aí eu tive que mudar, e dar um bypass na minha vida, né, cara? Aí eu fiz, aonde que eu me segurei? Na atividade física, né? Me trouxe mais qualidade de vida, né? Perdi muito peso, e aí comecei a treinar diariamente, cara, hoje eu sou outra pessoa, não tenha dúvida disso, não é o mesmo Anor de 2 anos e meio atrás, não é, né? Mas eu tive que parar, eu tive não, agora eu tenho que focar na minha saúde, porque eu sem saúde eu não vou conseguir trabalhar, né? Então isso, eu sou um exemplo clássico fruto do disso, que- clássico disso. Olha que legal você falar isso, Anor. Tem um monte de gente que está nos assistindo aqui, vai falar o seguinte, cara, eu não tenho tempo de atividade física. Acorda 5 horas da manhã, velho. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Aí o cara fala assim: eu não tenho tempo para atividade física. Eu não tenho tempo para fazer essas pausas que o Couto falou. Tem, minha vida é corrida e tal. Trabalhando A errado. minha também era corrida, a tua era, ou até, né? Temos que só que a gente organiza de uma forma melhor, cara. Só que é o seguinte: quando a dor bater, você vai ter que arrumar tempo. É verdade. Você não arrumou tempo? Cara, assim, ó, tu vai. Eu tenho uma frase, ou tu para, ou você vai ser parado. Aí você escolhe qual o caminho que você quer, né? Não, eu vou segurar, porque eu vou começar a procurar algumas alternativas. Quer dizer lá, cara, vai caminhar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu 6 horas da manhã, todo dia eu faço meu cardio em jejum, lá 6 horas da manhã, eu tô na esteira 1 hora, das 6 às 7 da manhã. Entendeu? Então, assim, tu dá um jeito, à noite vai nadar, vou pra academia, enfim, cara. Então, assim, tem tempo, a gente tem que arranjar tempo. Quem não tem tempo é porque tá nesse nível aí. Se você olha assim, ó, não tenho tempo, cara, então tá errado. Tá errado. O dia tem 24 horas, tu tirar 8 pra dormir, né? Então, assim, vai ter ali né? 8 pra dormir, 8 pra trabalhar, são 16, né? E as outras 8 horas? Posso fazer um gancho? Por favor. Tem gente que vai estar ouvindo e que eu acredito que seja a maior parte das pessoas vão estar ouvindo e vão dar uma objeção em cima da tua colocação. Mas eu não trabalho 8 horas, trabalho 12. Tá trabalhando errado? E eu não só trabalho 12, como eu levo 1h30, 2 horas para ir, 1h30, 2 horas para voltar. É isso aí. Eu fico 16 a 18 horas numa atividade relacionada ao meu trabalho. E eu não tenho tempo. Eu tenho um ponto para dizer para essas pessoas que complementam o que a gente está falando aqui. Tem horas que a gente não tem tempo. E aí entra um ponto que pouca gente fala, e a gente fala muito sobre isso para todo mundo que está nessa fase.
Tudo que você está vivendo é um ciclo. O problema de um ciclo, quando você não sabe que ele é uma etapa de um processo maior, é que você não consegue levantar a cabeça para respirar. Você morre afogado porque você fala, acho que dá mais um pouco. Assim como um lutador, numa luta, por exemplo, de jiu-jitsu, ele tá lá, eu acho que eu aguento mais um pouco, acho que eu aguento mais um pouco. Ele não tem uma percepção do todo, ele não tá vendo como um golpe do outro adversário está bem encaixado nele, eu aguento mais um pouco e ele desmaia. Porque ele não tem uma visão do todo. Uma das coisas, uma das causas que faz com que todo mundo comece a entrar ou deixar de fazer esse conjunto de atividades, que são até óbvias que nós estamos falando aqui, é a falta de visão de carreira. Quando a pessoa não tem um plano de carreira, é como se a gente pegasse uma bicicleta que está andando, se deslocando, e falasse assim, sobe, corre, sobe, pula nela e vai pedalando. Aí a pessoa até consegue correr, sobe na bicicleta, só que ela não entende que o pedal está girando, que tem uma velocidade. Ela sobe e tenta parar. O que vai acontecer? Ela vai cair. Agora, quando ele já sobe, sabendo que tem uma velocidade, ele sobe naquele ritmo, que é esse pico que talvez algumas pessoas estão vivendo, e que é importante ressaltar. Nós temos 2 grandes picos de crescimento da carreira, vamos falar já um pouquinho sobre isso, e talvez a pessoa esteja nesse pico. Só que ele tem que ter começo, meio e fim. E por não termos um plano de carreira estruturado, a gente não põe começo, meio e fim. A gente abaixa a cabeça e vai indo sem parar para pensar quando que o ciclo encerra. E aí você entra num ciclo vicioso, onde eu tenho que trabalhar mais para chegar perto de algum lugar que eu nem sei qual que é, e nesse caminho eu pego o dinheiro que eu ganho e gasto com outras coisas para alimentar a minha falta, o meu vazio de falta de clareza, e aí fica num ciclo vicioso sem fim, onde muitas pessoas, ao invés de viver isso por alguns meses, ou talvez 1, 2 anos, ou um ciclo de uma faculdade, por exemplo, que gera uma sobrecarga, ficam por 10, 15, 20 anos. E aí nós temos um conjunto de profissionais, infelizmente, em 10 anos, não viveram 10 anos, mas viveram 1 ano 10 vezes, porque não enxergam que estão na corrida dos ratos, caminhando sem parar para pensar, sem ter uma visão clara, você certamente vai se perder no meio do caminho. E qual é a receita para você ser um profissional de resultado sem afetar a tua parte física e mental? Porque tu vai ter que achar um equilíbrio ali, né? Então, assim, qual é a receita? Como é que, qual é o caminho que se deve tomar? Eu me permiti que com você aqui, ó. Quando eu estava passando as sugestões de ações, né, que a gente tem dentro do nosso método, a gente tem um método chamado líder de valor. E a gente construiu isso com base nas nossas experiências, né? Então, com o que a gente foi vivendo, somado aos diversos cursos e formações que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Então, a gente buscou alinhar o que tem de mais técnico no mercado com o que é aplicável à realidade. Então, existe um método. Dentro desse método, nosso ponto de partida é justamente esse ponto aqui que eu estava iniciando. Você chega pro seu filho e fala, olha, filho, chegou na fase de pensar numa faculdade. Pega essa lista aqui de opções e põe o dedo para ver qual que pode ser bom. O importante é que seja na faculdade. Você faz isso com seu filho? Não. Ele pode até escolher, mas ele vai parar, ele vai analisar, vai observar. Sim. Lá atrás, num passado não muito distante, os nossos pais diziam para nós que o importante é que você estude. E o que ele estava fazendo para a gente? Falando, ó, estude. Então lá atrás, a geração de 40, 50 anos cresceu sem uma direção. Ele tinha um princípio, que é um ponto importante. Nós tínhamos princípios e por princípios crescemos, somos o que somos. Hoje há muitas direções e por ter muitas direções, o ser humano tem uma tendência a não fazer nenhuma escolha e se perder. Por isso, ponto número 1, para responder a sua pergunta, como se tornar esse profissional de sucesso, evitar esses caminhos, evitar essas dores, é seguir alguns princípios e algumas direções. Então, dentro disso, a gente estruturou esse nosso método líder de valor. E o primeiro princípio / direção que a gente tem que ter é você tem que ter um plano de carreira. Antigamente, vamos colocar antigamente 20, 30 anos atrás, era comum as empresas falar sobre plano de carreira. Sim. Hoje não. Por quê? Porque o mercado mudou, a gente poderia ficar aqui explorando esse tema por 1 hora. Não vou aprofundar ele, mas caso tenha alguma pergunta aí da audiência, a gente pode falar. Então a gente não tem mais esse ponto de estrutura. Por que as pessoas antes ficavam 10, 15, 20 anos numa empresa? Hoje Porque a média são 2 anos. 2 anos e meio. Não, assim, quando eu falo para as pessoas que eu tive 4 empregos na minha vida, com 53 anos, 4 empregos, mas eu falo, como assim? Eu pego, quando a gente vai recrutar, que, enfim, eu pego o LinkedIn das pessoas, pô, o cara ficou 1 ano num ano, 1 ano e meio na outra, 2, 1 ano e meio, 2. Cara, isso para mim, que eu tô olhando de fora, cara, isso tem coisa errada, velho.
Como é que uma pessoa pode ter... Estranho, né? Tu trabalhar... Agora tá digital a carteira de trabalho, mas ele consumiu uma carteira de trabalho a cada 3 anos, né, velho? Então, assim, é impressionante como mudou esse perfil. Mudou. Né? Eu fiquei Mudou. 14 anos numa companhia só, Uhum. né? Já tô há 7 aqui na UX. Então, assim, é muito diferente o pensamento de uma geração para outra, muito, muito. Exato, tem várias razões para isso. A gente tem as razões sociais, a gente tem as razões comportamentais, a gente tem as razões empresariais, mas indiscutivelmente um ponto comum é as empresas deixaram de investir em estrutura de carreira, em pegar essa pessoa e cuidar dela no longo prazo. Uhum. E não estou fazendo juízo de valor, mérito disso aqui não, se está certo ou está errado, só foi um fato. Então, o primeiro ponto que a gente defende é que você, para ter essa sua carreira estruturada, você precisa ter um plano de carreira. Você precisa saber quais são os anos que você estuda mais, quais são os anos que você não estuda. Dentro desse plano de carreira, precisa ter uma integração com outro plano, que é um plano de vida. Quando é que você pensa em casar? Quando é que você pensa em ter filhos? Ou se não pensa em ter filhos, você pensa em fazer uma viagem grande para onde? Um intercâmbio? Onde é que você vai fazer uma pós-graduação? Onde você vai parar para se dedicar àquele hobby com mais intensidade? Onde é que você vai deixar de fazer aquele hobby que te consome um X tempo para você investir aqui? Como a gente não para estruturar esses dois planos, e são só 2 pontos que eu estou dizendo para te responder a sua pergunta, tem vários outros, as pessoas seguem de um jeito desordenado, sem uma clareza. E a gente sabe, no mundo corporativo, é muito pior do que a vida no geral. Se você não tem um plano bem definido, qualquer caminho vai te servir, é um contexto para a vida. Mas no mundo corporativo, se você não tem um plano bem definido, certamente o insucesso, a tristeza, a dor e o burnout, por exemplo, vão ser o seu destino final. Esse é o fato. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Boa. Eu não Boa. sei como é que eu cheguei até aqui. Sobreviveu. Não, porque assim, vamos lá. Assim, nós somos forjados, né? É isso. A geração 70, 80, nós somos forjados. A geração agora ela está sendo formada. É diferente a coisa. Nós fomos no pau, velho. Entendeu? Nós tivemos que aprender na dor, né? E por isso que às vezes a gente é mais cascudo, assim, né? As pessoas não entendem, porque, porra, o cara é um troglodita, né, velho? Mas não é a forma como a gente foi criado, formado, né? Eu tenho um problema muito grande. Não, sério, eu sempre tive um problema cultural, tá? Meu problema sempre foi cultural. Por quê? A forma como o gaúcho se porta em algumas situações não é a mesma. Um carioca se posiciona, como paulista se posiciona, não é a mesma coisa. Nós somos criados de forma diferente, culturas diferentes, né? A formação de família é diferente, né? Eu venho de uma família, parte alemã e parte portuguesa, enfim. Então, assim, cara, como eu trato, eu tive que fazer, inclusive, eu tive que fazer, inclusive, um curso, né? Eu fiz Decard, né? Para poder me relacionar melhor e entender as pessoas e compreender as pessoas. Porque eu sempre fui um cara muito direto, assim, eu não quero saber o culpado, eu quero que tu resolva, ponto e fica. Não quero saber se tu é culpado ou não, resolve, porra. E as pessoas não entendem isso, bom. Quando eu trabalhava numa empresa que era no Rio Grande do Sul, a matriz era no outro estado, eu botava uma criatura chorando por dia no banheiro e uma no quilômetro distante. Entendeu? Porque, cara, não quero saber, resolve, velho. Entendeu? Então, assim, a forma como a gente trata as coisas, né? Eu tive que dar uma repaginada no meu pensamento, na minha forma de agir, porque senão o meio corporativo não ia aceitar mais, né? E eu acho que esse é o maior desafio da minha geração hoje, né? E eu tenho uma grande preocupação no mundo corporativo, tá? Eu não tô conseguindo enxergar líderes do futuro. Boa, Nora, é verdade. Eu não consigo, porque assim, dentro da empresa a gente tem uma base muito grande de primeiro emprego, né? Ou para auxiliar técnico de instalação, ou para auxiliar de atendimento, enfim, né? E a gente apresenta, embora as empresas não usem, a gente apresenta um plano de carreira para essa pessoa. A gente mostra para ele, ó, tá vendo lá que nós temos 10 analistas? Todos os 10 analistas saíram daqui. O próximo Entendeu? pode ser você. O próximo pode ser você. Entendeu? Então as pessoas enxergam isso. Técnico, ó, tu entrou aqui como aquele cara lá entrou como Tech Júnior, hoje ele é supervisor de qualidade.
Entendeu? Então, assim, a gente tenta mostrar. Só que eu não tô conseguindo enxergar, velho. Porque, assim, o líder... Pra mim, a primeira qualidade de um líder, pra mim, tá? Posso estar errado, a ciência pode... Sim, o estudo pode pode ter, dizer, o pensamento meu. A primeira qualidade de um líder é o comprometimento com a empresa. E se ele não for comprometido, a tua equipe não vai ser É a comprometida. dor de dono, né? É a dor de dor, Uhum. exatamente. Então, assim, eu não tô conseguindo enxergar isso, cara. E é desesperador. Eu tenho um filho, meu filho tem 18 anos, aquilo que eu falei pra ele, cara, se tu for médio, tu vai ser head, porque é tanta porcaria na rua, cara, né? Às vezes eu recebo algumas coisas no Instagram aqui, aquelas perguntas que os caras fazem na rua para as criaturas, pô, as criaturas não sabem qual é a capital do Brasil, velho. Entendeu? Então, assim, e aí, cara? E o que fazer? E como é que vamos formar isso? Né? Quem vai ser o Anor daqui a 10 anos? Quem vai ser o Maia daqui a 10 anos? Quem sabe vai ser você daqui? Não tem, velho. Eu não consigo enxergar. E é desesperador isso. Isso, todo problema ele é uma oportunidade, né? Assim, para alguém que está olhando Não, para essa alguém perspectiva. vai. Para nós isso é uma A oportunidade. história do Sim, lenço, lógico, né? Alguns lógico. choram, outros vendem os lenços. Exatamente. A gente tem um portfólio de soluções justamente porque a gente enxergou isso. Assim, acho que tanto eu quanto o Couto, a gente, enquanto liderava, a gente viu que a nossa forma de conduzir, liderar e formar pessoas era uma forma cada vez mais rara. Não porque éramos diferenciados, mas porque as pessoas talvez estavam menos engajadas em fazer isso. E nós já temos um estudo recente, saiu na Forbes, um estudo de Harvard, onde os caras apontaram. E é até um fator, quase que um biomarcador no mundo corporativo mundial, onde eles apontam que o índice de pessoas que estão lá estudando com interesse a se tornar C-level decresce ano após ano. A níveis É sério preocupadores. isso? Não, É eu tô sério. te falando. Por isso que a minha pergunta pra ele. Sério? Não, Que não. merda. Tem estudo para isso. Eu tô falando de Harvard, não é um estudo Mas é o que eu tô aqui. falando. E só tá testando. Saiu na Forbes, saiu no final do ano passado, começo desse ano, saiu esse estudo. Ou seja, a gente está vivendo, começando a entrar no processo de uma grande bolha de deficiência de líderes e gestores. Então, para quem está fazendo esse tipo de trabalho que a gente está vendo aqui, a gente vai ser sobredemandado absurdamente. E as empresas que não enxergarem isso, que deixarem, não, vamos trocando, vamos buscando o mercado, vamos não criar um programa personalizado com a sua cultura, não buscar ajuda de empresas como a nossa, que ajuda a construir esse modelo alinhado com o seu formato, essas empresas vão sofrer, porque eles vão querer trazer líderes de acordo com o padrão de mercado. Só que o mercado ele vai ficar deficitário, e só vai sobrar poucos bons líderes. E aí nós vamos ter que, infelizmente, mesmo pagando mais caro, porque um custo líder naturalmente tem que ser maior, é maior, mesmo tendo um custo maior com essa pessoa, a gente ainda vai pegar aquilo que sobrar. Então as empresas que não estiverem atentas a isso, vão começar a ter agora rupturas estruturais. A gente vai começar a observar, na verdade a gente já ouve, a gente está rodando com muitas empresas que têm rombos no seu negócio, na sua margem de lucro líquida, porque um gerente tomou uma decisão errada. Isso é cada vez mais comum. Por quê? Porque as pessoas não querem ser líderes, por N razões. O problema é que as empresas também estão olhando isso como problema e não estão buscando uma solução. E quando você olha para o problema isoladamente, você fica discutindo, fofocando sobre ele. As empresas precisam urgentemente olhar para essa deficiência, que é um fato, é um dado, e enxergar o seguinte: ou eu mudo, ou eu aprendo a medir performance de liderança com parte do resultado, ou eu vou ficar para trás. Porque, no fim das contas, nenhuma empresa cresce. Quem cresce são as pessoas. E as empresas que não investem nas pessoas, você não vai investir igual para todo mundo, mas vai investir nessas pessoas de forma estratégica, você vai ficar para trás, vai perder espaço e depois você vai ter que tentar recuperar a margem num espaço de 2, 3 anos, sendo que um programa direcionado para algumas pessoas poderia fazer toda essa diferença. E eu vou te fazer uma pergunta. Será que essa formação, né, não teria que ter vindo lá do médio? Médio do ensino médio? Isso. Porque a escola não ensina a vida para a pessoa. A escola ensina a trigonometria. Quando que o cara cidadão vai usar trigonometria na vida? Só se ele for um engenheiro. Né? Então, assim, eu não acho que essa base, a base curricular do ensino médio, ele não teria que fazer uma preparação pro aluno e pro jovem, para que quando ele chegar já ao ponto de ele escolher qual é a universidade, porque senão aquela foto de foco, aquele perdido que tu falou, o cara vai, quando vê, ele já fez 10 cursos diferentes, fez 10 semestres diferentes de 10 faculdades diferentes.
será que não falta um pouquinho, um pouco, muito grande na formação? Eu tenho uma resposta bem ampla para isso, mas para não monopolizar aqui, quero saber se quer complementar. Não, pode falar, mas na verdade faz sentido, é que a educação desde sempre, ela nunca investiu realmente para crescer no mercado de trabalho. Ensina-se várias atividades lá que o cara não coloca no dia a dia. Então, deveria sim, mas isso aí infelizmente, eu sou descrente, tá? Não acredito que isso vai mudar ou que vai mudar tão cedo. E até pegando um gancho, voltando um pouco no teu tema lá dessa galera que não para, que você está tendo dificuldade e tal, ele está bem vinculado ao nosso tema de hoje, o burnout, realmente a ansiedade, essa molecada mais nova, cada vez mais ansiosos. Eles param porque eles sempre acham que um pouco melhor lá na frente e não consegue esperar como você esperou, eu esperei, os caras aqui também esperaram. Então, eles são imediatistas, são cada vez mais ansiosos. Mas respondendo essa tua pergunta do ensino, realmente eles são responsáveis, deveriam trabalhar isso, mas não trabalham, tá? Não trabalham. E hoje essa outra atividade, inclusive que você comentou... Não, inclusive na universidade, né, cara? A universidade ensina medicina para o médico, mas não ensina que o médico vai ser um empresário. Ensina direito para um advogado, mas o advogado vai ter que gerir o escritório dele, a empresa dele, a banca de advogado dele. Isso é uma empresa e as pessoas não ensinam as pessoas a fazer isso. Não ensinam como gerir, entre a parte de gestão, não ensinam como vender. O cara acha que é o seguinte, né, vai ser advogado, então beleza, saiu daqui, se formou, já vai ter coisa batendo na tua porta. Não é isso, na verdade você tem que se vender. É uma ação importante, né? Como é que você faz o teu brand pessoal? Esse cara não sabe fazer, o médico também tem que se vender, porque a gente se vende o tempo todo. Sim. Como que essa galera está fazendo para se vender? A faculdade não ensina. Então, por isso você vê que os jovens cada vez mais estão querendo, inclusive, empreender. Quem mais quer ser funcionário? Mas nem todo mundo vai ser empreendedor. Exatamente. Não tem perfil para isso. E, Yoshiro, uma coisa que vocês trouxeram à baila aqui, que eu acho muito interessante, o brand pessoal. Cara, eu vou pegar, assim, tem algumas pessoas, eu não vou mais citar aqui, porque toda hora eu cito o nome de algumas pessoas, né? Mas sabem de quem eu vou falar. Pessoas que começaram comigo, hoje estão ocupando cadeiras gerenciais nas suas empresas, né? E começaram de forma muito simplória, vestindo uma roupa comum que o traz uma figura medíocre, entendendo, você que nos escuta, para de ser ignorante. Vai entender o que significa a etimologia das palavras. Mediocridade não quer dizer uma ofensa pessoal e nem um xingamento pejorativo no termo chulo. Eu sou medíocre em muitas coisas. E ser medíocre é você ser mediano em alguma coisa que você faz. Você está na média do público. Então é normal ser medíocre. Só que quem cresce é quem resolve sair da mediocridade e ser uma exceção, ser excepcional. Ser excepcional. É querer ser aquele ponto fora da curva. E aí, quando algumas pessoas eu observo, né, que resolve comprar a ideia do Maia, quando tem os times que eu vou formando, tudo mais, né, multiplicando um tanto daquilo que Deus abençoou, que algumas pessoas não cresceram, né, começa a mudar. Então, assim, aquilo que eu costumo falar que eu aprendi no quartel, primeiro, antes de ser, você tem que parecer ser. Né? Se você não parecer ser antes de ser, ninguém vai observar que você tem potencial para ser um líder, um gestor, um diretor, um C-level da companhia. Porque você não parece que é um C-level. Você parece um mulambo. Né? É um mulambo. Né? O cara vai com calça rasgada, fedendo, descabelado, parecendo um mendigo barbudo. O cara esquece. E aí, aliado a tudo isso, o cara, dentro de tudo que você trouxe aí de liderança, tudo mais, o cara não sabe delegar tarefas, ele não sabe manter um padrão de saúde positiva, em que isso seja contagiante no seu time, ele é contaminante nas suas atitudes, né? E aí aquela questão, como fazer uma venda assertiva da sua marca pessoal, tá? Para o meio que você está inserido e para o mercado que você participa, tá? E como dentro das suas atribuições diárias, como você se vendendo bem como seu principal produto diário de venda, porque embora você tenha que vender, por exemplo, o Anor é diretor hoje da Ravex, você tem que vender bem a Ravex. Mas se antes ele não vendeu o produto Anor muito bem vendido para ter credibilidade, para abrir portas,
Não sabia. Esquece, ele não vai vender bem a Ravex, porque ele nem vai ter essa oportunidade. Então, além de saber vender bem o seu brand pessoal, a sua marca individual, a sua imagem, como também dentro do seu cotidiano, saber se vender para os seus chefes, para os seus subordinados, para os seus pares, e depois, no processo de gestão ali, como promover delegação, porque assim, sem credibilidade você não delega. E se você não delega, você sobrecarrega e você explode e combina de novo o burnout. Como fazer esse processo girar? E qual a diferença do delegar, né, pro delargar? Existe uma diferença muito grande aí, né, cara? Na verdade, é o seguinte, primeiro ponto bem importante é quando você fala de brand, né? O cara se vender, ou o cara vender a marca, ou vender a empresa. Muito legal. Primeiro ponto, você tem que ter uma certa autoconfiança. Por que você não vende? É igual assim, pega aqui, eu tenho que vender os conceitos da Evolite. Mas se eu não acredito no produto, como é que eu vou vender? Exatamente. A base é pra acreditar É a mesma no coisa você com a Ravex, né? Você lá na Frig, né? Cara, como é que você vai vender? Se você não confia no produto. Ou se você não conhece o produto. É pior ainda. Então, para eu me vender, ter uma autoconfiança, eu tenho que conhecer, eu tenho que me conhecer, saber o que eu tenho, quais são os meus pontos fortes e fracos, né? Em que momento, como você disse, em que momento que eu sou medíocre, porque eu também não sei tudo, certo? Mas para eu me vender, eu tenho que ter uma confiança e saber o que eu estou vendendo, o que eu estou entregando. Então, esse é um ponto importante. Quando eu me vendo, tô com autoconfiança, e aí automaticamente eu tenho uma parte de delegação, como vocês falaram, né? O cara delegar, o que ele tem que ter? Tem que ter a confiança na equipe e a confiança também nele. Porque o cara, às vezes, não delega, aquele conceito, o cara fala o seguinte: não, se eu não fizer, o cara não É o faz. centralizador. O cara não faz igual eu. É nada, porque você é inseguro, meu irmão. Você aí, ó, que é centralizador, você é inseguro. Mesmo você é bunda Porrada na mole. boca de todo mundo. Tá certo. Eu conheço um monte de cara Tá que faz certo. isso aí. O cara é centralizadorzinho ali, porque ele tem Vive medo no de mundinho. delegar alguns por insegurança de não sei se o cara realmente vai fazer, e alguns com medinho que o cara faça melhor do que ele. Cara, isso é clássico. Cara, e meu irmão, quem trabalhou comigo sabe, eu quero é que faça melhor do que eu, cara, porque eu foco aonde? Na parte mais estratégica. Tem coisa que você vai ter que executar, vai ser o executor, não sou eu, cara. Então, quanto que segura o cara ser promovido porque ele é um centralizador, não sabe delegar? É o conceito legal. Delegar não é delargar. Então, você delega a coisa bem estruturada para o cara, dá o prazo para ele cumprir as atividades que você falou, você fica auditando se realmente o cara fez a contento e faz pequenos ajustes quando necessário. O primeiro não vai sair igual o teu, o segundo também não, o terceiro vai estar igual você, o quarto vai estar melhor do que você, cara. Desde que você delegue da forma correta e consiga fazer o acompanhamento para não delargar, beleza? Quando o cara às vezes não cumpre do jeito que você gostaria que ele cumprisse, sabe que é o seguinte, né? Você como líder, não necessariamente a culpa é sua quando as coisas não saem como você queria, mas a responsabilidade sim. Então você é responsável. E a responsabilidade está na tua comunicação. E a comunicação é de quem ouve, sim, de quem fala. Então, como você fala, como você delegou para esse cara e quanto que ele trouxe de resultado. Complementa aí, Chiro. É importante deixar claro que quando a gente fala de vender resultados, assim como vender um produto, há uma necessidade de a gente ter minimamente um método. Em vendas, a gente vai falar de um funil de vendas. Mas quando a gente falar de vender, é importante para quem está nos assistindo, entender que você tem que vender para 4 públicos os seus resultados. Tem que vender para o seu time, tem que vender para o seu líder, você tem que vender para a sua empresa, e o quarto, que quase ninguém faz, tem que vender para o mercado. Poxa. Mas vender exatamente o quê? E aí um outro ponto, aprenda isso aqui. Não quero saber o que você diz que você fez, o que você se comprometeu, o quanto você trabalhou. Quando a gente vende um produto nosso, a gente quer o produto. E qual é o produto de carreira e liderança? Resultados. Então você tem que saber medir, descrever e falar dos seus resultados como se aquilo fosse a sua alma, fosse a sua vida, como se você estivesse entregando ali aquilo que você tem de melhor. E o primeiro ambiente para você treinar isso é com o seu time.
Se você não consegue nem para o seu time mostrar indicadores claros, se você confunde, falar que temos que trabalhar muito para chegar para a gente resolver os problemas, se a sua linguagem ainda é muito generalista, desculpa dizer, mas você não vai crescer. Você vai ser um excelente profissional, um gestor muito comprometido, muito engajado, que como a gente falou num outro local, a gente fala com frequência, vai ser um coringa, que vai resolver muitos problemas. Mas você não quer só resolver problemas, você quer crescer. Porque esse crescimento, ele faz parte do ser humano. A gente tem essa necessidade. Agora, se você seguir na raça, você não vai conseguir. E vender resultados é uma das etapas do que a gente coloca no método líder de valor. Por quê? Justamente para isso. Que valor eu tenho se eu nem sei nem medir meus resultados? Como é que eu vendo isso? Senão fica um ponto muito interessante de ouvir, mas você não consegue aplicar. E aí eu já recomendo para quem está assistindo agora que você pare hoje o que você está fazendo e descreva através de um formato bem simples, objetivo. Pode ser o método SMART, lá, a famosa metodologia americana conhecida, mas você descreva seus 5 principais KPIs ou KPIs, indicador-chave de performance que você entregou esse ano. E não vale você dizer que você tem se engajado muito com tal coisa. Você tem que dizer algo de forma clara e específica. E aí, até o final, eu descrevo aqui de uma forma prática para ajudar a quem está perdido. Ou melhor, de repente, eu não sei se é possível a gente gravar algum conteúdo falando só de como descrever resultados. Porque as pessoas até entendem um pouquinho vender resultados, mas poucos supervisores, coordenadores, gerentes sabem descrever resultados. A maioria entende esse conceito, mas não sabe como aplicar. E está lá trabalhando igual um doido, igual um maluco, fazendo um monte de coisa interessante, mas na hora de vender isso não consegue dar hierarquia de peso e valores, e aí está fazendo 10 coisas aqui que tem peso gigante para o negócio, para a área dele, para a empresa, mas é cobrado por coisinhas pequeninas. E aí ele é medido nisso aqui, só que tem que entregar tudo isso e ele não coloca no pacote onde ele vai ser avaliado, e aí ele fica triste porque a empresa não está vendo que ele não está sendo reconhecido. Claro, você também não coloca, não mostra para a empresa o que você está fazendo, e aí você não vai conseguir vender nada se você nem conseguir medir. Quem não mede não controla, quem não controla não vai melhorar nada. Fantástico. Hoje, nós temos a situação está muito complicada. Eu julgo como está muito complicado no meio corporativo, que é lidar com pessoas, né? E como evitar esses ambientes tóxicos, Fantástico, né? Boa. para gerenciar todo esse estresse, para evitar o mal do burnout, para não chegar no burnout. São 2 perguntas em uma, né? Como evitar esse ambiente tóxico e como evitar o burnout. Vou responder uma por vez para ficar claro para quem está ouvindo. Evitar um ambiente tóxico não é possível. O ambiente tóxico, no sentido que cada um estiver ouvindo vai definir o seu, ele vai fazer parte do mercado. Você vai passar por ele em algum momento. Então você não vai conseguir evitá-lo. O que você precisa é aprender a transitar no ambiente tóxico. É saber lidar com ele, porque ele vai ocorrer. Porque da mesma forma que nós temos ciclos, as empresas também têm. E o ambiente tóxico, no geral, é um ambiente de muita cobrança, com uma baixa estrutura. Às vezes a empresa tem que fazer um downsize, tem que diminuir tamanho, tira pessoas estratégicas, e o ambiente fica mais complicado de lidar, fica um ambiente mais duro, mais rústico. Então a gente vai passar por esse ambiente em algum momento. Evitar ele vai ser impossível, porque ele já aconteceu na nossa vida, ele vai acontecer em algum momento de novo. Então a gente precisa aprender a andar nele. E para andar nele, que talvez fosse a sua segunda pergunta, que como que a gente faz para evitar o burnout, uma vez que o burnout é muito comum surgir nesse tipo de ambiente, a gente tem que ter primeiro conosco uma linha de proteção. Se eu sei que naquele ambiente está todo mundo doente, resfriado, com vários problemas, eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar da minha imunidade, já que eu tenho que andar naquele ambiente. Eu vou usar uma luva, vou usar uma máscara, eu vou usar equipamento de proteção. As pessoas sabem que o ambiente é tóxico, sabem que o ambiente é ruim, porque realmente tem lugares que é difícil da gente até conversar com as pessoas amargas, empresas que têm pessoas vazias. Nem te dá um bom dia. Exato, são pessoas que estão literalmente sobrevivendo à vida. São aquelas pessoas que estão 100% na corrida dos ratos, não sabem nem por que estão lá. Esse ambiente existe. Então eu tenho que me precaver. Eu tenho que fazer algumas ações que sejam diferentes. Então, o primeiro ponto que eu recomendo é que você entenda que você precisa de equipamentos para entrar nesse ambiente. Se você já entendeu, você já dá um grande passo, porque a maioria não entende e vai de peito aberto. Peito aberto, meu amigo, você vai tomar tiro. Não tem, você não tem cobertura, você vai apanhar, você vai cair. Segundo ponto, se eu estou num ambiente que é tóxico, eu tenho que determinar meu prazo de existência lá dentro. Quais profissionais? Vocês mesmos na cara de vocês. Quantas vezes na vida de vocês entraram no lugar assim, cara, eu fico aqui até X ano, porque daqui eu dou um pulo para cá. A gente não faz isso.
A gente como povo, como brasileiro, a gente vive para sobreviver, a gente vive pela escassez. Isso é um padrão mental que a gente tem. A gente não consegue pensar que eu vou usar esse ambiente para um crescimento, para um trampolim para minha próxima jornada, porque lá atrás a gente não tem plano de carreira, lembra que eu falei? Sim. Você não tem plano de carreira, você não consegue enxergar seus steps, você fica cego. Então o segundo passo é você definir, eu estou nesse ambiente, mas ele não é parte de mim. Então eu fico nele pelo período que for necessário para o meu avançar. Às vezes eu estou numa circunstância que, por razão do destino, eu não consegui uma vaga melhor. Mas eu vou entregar o meu melhor ali. Eu não vou ficar de corpo mole sofrendo. Eu entrego o meu melhor, seja por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então eu determino o prazo. E o terceiro ponto, para você evitar o burnout em si, é o ponto que a gente já falou aqui, né? Você tem que cuidar. A gente chama de saúde 3D, saúde física, emocional e espiritual. Não importa a ordem que você vai cuidar. Você tem que cuidar das 3, da física, emocional e espiritual. Você tem que achar elementos. Para espiritual, procurar uma igreja, procurar uma fé, algo que você vá no mínimo uma vez por semana, faça uma oração em casa. A saúde mental é você minimamente conversar com pessoas sobre esses problemas. Seja um terapeuta, seja um colega mais sênior. Olha, uma terapia muito barata para todo mundo é conversar com colegas mais sênior. Profissionais que já viveram aquilo, é ter a humildade como nós aqui colocamos, que passamos por esse tipo de problema. E falei assim, cara, tô com uma dificuldade, tô sofrendo, não tô conseguindo lidar com isso. Só de falar, a psicologia já explica isso há muitos anos, só de você compartilhar uma dor emocional, ela já tem parte da resolução aplicada. Então isso é cuidar da sua saúde emocional. E por fim, da sua saúde física. Não dá para você fazer o treino, não dá para fazer 1 hora, sei lá, por qualquer razão, cara, faz uma vez. A maior parte das pessoas não começam a treinar, não buscam uma meta, porque eles põem uma meta muito grande, porque isso é um autossabotador para você não alcançar, logo você não começa. Então pega hoje e fala, essa semana eu vou fazer uma caminhada. Essa semana eu vou grudar na barra e vou fazer 5 barras, vou fazer 5 flexões. E melhora. Não foca no que você quer no longo prazo. Priorize o que você precisa fazer de melhor agora. Priorize o seu crescimento neste momento. E aí, com certeza, a pessoa já vai estar com algumas ferramentas para se proteger desse ambiente hostil, que é um ambiente tóxico. E existe e tem muito por aí. É isso aí, pessoal. E aí vem aquela outra questão que eu falei agora há pouco, né? Tem pessoas que contaminam e transformam um ambiente tóxico, e tem pessoas que contagiam e fazem um trabalho, um ambiente maravilhoso, onde as pessoas se engajam, se debruçam, acordam entusiasmada para poder ir trabalhar, porque sabe que o ambiente que está ali esperando ela é formidável, né? E aí, diante de tudo isso, cara, como eu, como profissional, como líder, ou você que nos assiste, né? Como que nós podemos manter uma equipe alinhada, motivada, enganjada, sem haver uma sobrecarga para a gestão ou transbordamento de uma carga descabida para o subordinado? Qual que é a metodologia que vocês recomendam? Eu utilizo sempre, a gente pensa sempre o seguinte, né? Primeiro, alinhar a regra do jogo. Para você motivar a tua galera, você tem que alinhar a regra do jogo. A gente faz muito, o que se faz muito, né? Você vê, inclusive em grandes empresas, os caras tendem a metas absurdas para que o cara cumpra, sabendo que ele não vai conseguir cumprir. Então você alinha o jogo com o cara, alinha metas ali que sejam possíveis de serem cumpridas, certo? Para que você consiga motivar essa galera também. E se você der meta, por exemplo, a gente sempre alinha, o cara tem que entregar resultado para a empresa, né? Se auto-vender, entregando seus resultados. Mas o que a empresa faz às vezes? Dá uns desafios, cara, que o cara não vai alcançar. Inexequível. O cara fica realmente desmotivado, pressão em cima de pressão, o cara não cumpre a meta e o cara tende a sair. Então, metas claras, jogo alinhado com o cara, para que ele consiga realmente cumprir. Lembrando, tá? Metas desafiadoras, mas que seja possível no final o cara conseguir cumpri-las, beleza? Muita coisa que a gente vê também é a ausência de reconhecimento. Putz, isso aí machuca, hein? É ausência de reconhecimento. O cara trabalha, faz, talvez de forma errada, né? Que a gente fala muito, tem a forma de fazer, a forma de apresentar. Então, para que consiga motivar essa galera e ainda assim eles darem os resultados, reconheça o resultado desse cara. Você instruir, como a gente falou, o modelo de comunicação, delegar, né? Acompanhar o quanto o cara está fazendo. Dê o feedback. Dá um feedback construtivo para esse camarada, beleza? Aí tem cara que vai falar assim, poxa, mas Couto, cara, se eu for muito bonzinho, né, que você falou, né, no começo, lembra? Era animal, mais, sabe, mais
Eu fui um animal, né? Você provavelmente foi um animal, porque que é mais velho. Momento celestino, né? Foi um animal. E a gente pensa assim, cara, mas se eu for bonzinho demais, o cara vai, né, meu? Subir na lomba. Cagar na minha cabeça, meu. E não é isso, cara. Não é isso. Tem que ter o teu time na tua mão. Esses caras não podem ter medo de você. Tem que ter respeito e admiração. Não adianta, não precisa ser. Não é que você vai ser o bonzinho e o bonzinho morre coitadinho. Você tem que ser um cara bom, não um bonzinho. Tratar esse cara, delegar, acompanhar, dar as metas claras. E aí, sim, ele vai ter resultado, reconhecendo esse cara. E aí sim, você vai ter alta performance da tua equipe, sem ser o bobo, certo? E no final todo mundo vai acabar ganhando. Eu costumo dizer que existe 2 tipos de líder, né? Existe o líder que manda e o líder que é exemplo, né? Ah, quando o cara é líder, o cara diz assim para a equipe dele: ó, te atira naquele precipício ali, embaixo vai ter um colchão te esperando. O cara, se confiar no líder, ele se atira. E olha, ele vai lá e pula. Exatamente. Executa. Isso na vida profissional, tô fazendo uma analogia da vida Sim, profissional, sim. né? O cara vai lá, vai por esse caminho aqui, que aqui tu vai lá. Então, assim, por mais tortuoso que tu acha que seja, mas o líder te contagiou a Uhum. chegar naquilo ali, né? Então, eu tenho essa situação. E com relação à meta, cara, olha, meta, a meta, existe meta e existe utopia, Uhum. ou existe desafio inalcançável, né? É a velha história, né? Na Então, ordem absurda não se executa. não, exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado em metas, né? Então, a nossa excelentíssima ex, que dobrava a meta, não é questão disso aí, né? Mas eu acho que, primeiro, a meta quem compra é o executor. Uhum. Se eu enxergar que eu posso chegar, né? Eu vou fazer. Agora, se ele não comprar a ideia, eu vou, negão. Uhum. Não tem o que fazer, Sim. né? Então é isso aí. Mas vamos lá. Ah, falamos de burnout, de estresse, até eu vi vou falar uma frase aqui. Agora eu vou. Filosofar. Não. Eu estava escutando um podcast essa semana. E o cara tava falando sobre ansiedade e ele fez assim: pra mim, ansiedade é a vontade de cagar sem ter merda dentro do corpo. Boa. Cara, eu achei aquilo ali Boa, sensacional. Mas não, para com a que é a vontade de Mas isso é cagar verdade. sem ter o que cagar, né, velho? Então, assim, esse é Mais mais. claro que isso. Não, é mais claro que Impossível. isso. Não tem, né, velho? Mas, cara, assim, sendo foi a melhor Melhor definição. analogia que eu vi com relação a isso. Cara, eu não acreditei que o cara falou aquilo, né, velho? Putz, mas é muito bom. E como se recuperar de tudo isso? Do Né? burnout, de toda essa pressão. Qual é o caminho para se recuperar de tudo isso? Todo recomeço, ele parte do mesmo princípio de um início. Precisa da direção. O que acontece é que a maior parte de nós estamos habituados a caminhar sem direção. É até estranho, eu tô falando isso aqui, mas eu tenho certeza que tem muitos que estão... A maior parte, quando ouve isso, no primeiro momento, eu acho, cara, putz, que papo furado. Como assim, sem direção? A maior parte não sabe quanto quer ter de aumento de salário. A maior parte não sabe quanto vai precisar de dinheiro daqui a 5 anos, não estabelece uma meta para si. Quanto que eu preciso de recurso financeiro, de salário, para dar um padrão de vida razoável, decente para meu filho que já nasceu? Quanto custa uma escolinha particular para não precisar deixar ele em qualquer escolinha que tiver por ali, para eu poder colocar uma escolinha razoavelmente melhor? A maior parte das pessoas não tem direção. O recomeço é a mesma coisa do início. Você tem que ajustar uma direção. A diferença de um recomeço para o início é que no recomeço, se você tiver um pouquinho de humildade, você começa melhor. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente não vai ter esse grau de humildade. Vai ter a dor vivida, vai ter a consequência do problema que viveu, vai ter que recomeçar e ainda assim, a maioria não vai ter essa humildade de recomeçar. Dá um passo atrás. Não vai ter essa coragem de dar esse passinho para trás, de se ajustar. Porque dói na alma. Dói no nosso íntimo, porque, infelizmente, nós líderes somos ensinados que a partir do momento que você recebeu o título de líder, você é o super-herói. E não tem como você, que nunca foi líder, de repente recebe o título de líder, aquele ambiente no qual você convive, as pessoas te tratam nessa condição de um título diferenciado que você recebeu, como se você tivesse todas as condições. Não tem como o seu inconsciente absorver isso de uma forma diferente. Ele vai aceitar isso. Só que aqui a gente tem uma incongruência. Eu recebo o título, eu recebo o crédito. Todo o meu ambiente me trata daquele jeito. Inclusive, é um dos pontos que eu sou contra os RHs. Chamar as pessoas de líderes. Não deveriam ser chamados líderes. O gerente é o coordenador, o supervisor. E o time, sim, fala se aquele cara é líder ou não no bate-papo informal. Isso foi uma estratégia de RH, para mim, absurdamente errada, da década de 90 para cá, para forçar o cara a ser algo que ele não é.
Em alguma escala até dá algum resultado, mas não dá na maioria, porque o cara se apropria do título de líder e não se preocupa em fazer um desenvolvimento, e isso eleva o nível de ego dele, de autoconfiança, que autoconfiança em excesso, ela vira arrogância, prepotência, e é onde a gente tem esse problema com liderança, daqueles que são gestores bons com potencial, sobe a cabeça, por quê? Porque as empresas não sabem trabalhar isso. E a gente se confunde, porque a gente é ser humano. Aqui a gente está falando é um papo muito profundo, infelizmente, deveria ser um papo comum. Devemos ter começado lá na faculdade, devemos estar falando lá no ensino médio, batendo papo isso com as pessoas. Então esse recomeço, ele precisa também passar por esse ponto de humildade. O cara precisa ter humildade, ele precisa fazer esse exercício. Cara, será que eu estou sendo humilde o suficiente para reconhecer onde foi que eu errei? Porque não tem problema errar. O problema é você errar de novo. E até faz parte da carreira. Erra e erra rápido. Toma decisões rápidas, toma rápido, toma com 20, 30 anos. Assume aquele projeto, aquela demanda. Mas assume esse risco agora que você tem tempo. E aí eu tenho um ponto para complementar nessa questão de recomeço, de erro e de metas. Eu acho que pode agregar muito. É um contrassenso um pouco do que a gente está falando de metas absurdas. Mas vocês vão entender a coerência. Se eu estou falando que eu tenho um plano de carreira, que eu tenho um processo para seguir, eu tenho etapas para alcançar, eu tenho números que faz sentido para mim, não é para a empresa, faz sentido para mim, eu preciso em algum momento me esforçar mais por um período de tempo. E o problema não é a empresa que dá meta para a pessoa e a pessoa não cumpre. O problema não é o louco que é louco. O problema é quem está discutindo com o louco. Se a empresa me dá metas absurdas e eu não sei comunicar, negociar e persuadir, que é uma tríade que a gente trabalha no nosso método aqui, o mais louco é você, que aceitou uma meta louca e não se posicionou. Com frequência a gente recebe esse tipo de discurso. Ah, mas aqui é uma empresa de louco e não sei o quê. Meu amigo, se é uma empresa de louco, você está me dizendo. Você está no hospício. E você é o quê? Que está aceitando ficar lá dentro? O mais louco é aquele que aceita algo que é inadmissível, que é impossível. Porém, o contrassenso, o ponto que eu quero adicionar, é que se faz sentido para você, por algum período de tempo, alavancar sua carreira, esse é o melhor ambiente para você. Porque para pensar, num ambiente onde todos são ruins, desestruturados, desorganizados, qualquer pessoa com um senso razoável de gestão e organização, por mais que trabalhe mais, ele tende a se destacar. Mas como é que eu vou fazer para pensar nisso se eu estou me sentindo no meu inconsciente aqui, no meu consciente, estou me sentindo um louco, eu não tenho gás, eu não tenho energia. Ou seja, a gente cai no ponto que a gente não está abrindo aqui, mas é que é uma das causas do burnout, que é o nosso nível de inteligência emocional. Se eu não tenho consciência disso aqui que eu estou falando, se eu não tenho uma estratégia para isso, eu sou mais uma peça do tabuleiro sendo usado por alguém, eu sou só mais uma pessoa que está sendo usada, eu não tenho consciência, vou me sobrecarregar, vou me cansar, e aí? Infelizmente, o destino já é certo. Eu já caí nesse destino, todos nós já caímos alguma vez, mas aprendemos, não voltamos mais para eles. Agora, outros, infelizmente, ficam nesse destino do burnout o tempo todo e não vão nem conseguir recomeçar, porque eles nem saem. Eles vivem o tempo todo lá dentro. Eu faço uma analogia, desculpa, mãe. Eu faço uma analogia do viciado, né? Droga e álcool. O primeiro passo para ele se recuperar é ele aceitar que que ele tem o vício. Se não passar por essa etapa, não vai rolar. Sim. E assim é na nossa vida inteira. Pode vir o Papa dar o treinamento para esse cara. Não um dos dá. maiores mentores do planeta Terra. Ele não tem esse princípio de humildade de aceitar que ele não tem essa condição. Sim. E de alguma forma o próprio mundo corporativo inseriu esse chipzinho. Falou, você é líder, vai lá, você é bom. Cara, não, eu não tenho essas condições. Eu entendo que você está me dando esse título, você está me dando essa oportunidade, mas preciso me desenvolver. Você vai dar alguma estrutura para eu me desenvolver ou vou ter que correr por fora? Uma pergunta óbvia isso aqui. Vocês não é ofensivo. Sim. Não é ofensivo, mas a gente não vê. Porque as pessoas não pensam, porque elas não têm uma estrutura, não têm um plano de carreira. Elas ficam perdidas. E é bem legal, né? Porque para nós, homens, né, cara, é mais difícil ainda você identificar que você tem um problema, que você precisa de ajuda e correr atrás dessa ajuda. Exceto quando a gente já está no extremo, né, cara? Para nós, né, ex-militares, mais difícil ainda, né, cara? Sim. Porque parece ser frescura, né? É que você, líder, né, o ser humano, reconheça que realmente, como o Chiro disse, você não é o super-homem, né, cara? Que, cara, você tem as suas necessidades, as suas deficiências, suas limitações, cara, e levante a mão e fala assim, cara, eu preciso de ajuda. E geralmente a gente vai na dor, né, infelizmente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É interessante quando você fala, né? É que assim, eu falo que hoje a sociedade ela é dotada, a gente aprendeu com as nossas picadas, né, na caminhada,
Eu falo que nós temos os sábios, que são aqueles que aprendem com o erro do vizinho. Esse cara tá tranquilo, é safo pra caramba. Opa, o cara caiu ali, opa, então já vou fazer outro caminho, porque ali ele recalcula a rota, né? Que nem o Waze. Né? Tem os inteligentes, que é o que hoje a maioria aqui nessa mesa que é aquele que apanhou. Opa, não é legal tomar essa porrada de novo, não, cara. Deixa eu aprender com esse erro aqui pra não errar de novo ali na frente e tomar a mesma porrada. Eu apanho de novo, mas por outro motivo, não mais por esse. Né? E tem os tolos que apanha e aquele ciclo maldito de continuar se ferrando. E aí, eu como sou fruto eu luto para ser o sábio. Como é complexo você ser o sábio. E aí, como eu, em regras, me tornei um inteligente, mas ainda por vez ou outra ainda estou no tolo, eu tive a humildade, como vocês falaram, de buscar suporte. Uma consultoria, uma mentoria. Acho que é uma pergunta chave nessa noite, né, Anor? O que é a Evolid, cara, como uma consultoria de mentoração? É mentoração mesmo? Mentoria, né? Mentoria de coaching, etc e tal. Todo mundo fala, tá na moda, mas essas... Desculpa o termo, né? Uhum. Não é... as pessoas menos esclarecidas falam, essa merda é só para ganhar dinheiro. Uhum. E aí a gente tá no processo eleitoreiro, onde tem um cara que é o Pablo Marçal, né? Então todo mundo fala, o cara é gogó, o cara não faz nada. Só que olha os resultados do cara. O cara, primeiro ele foi um mentorado, para depois ele ser um coach, né? Para ele foi o coachier, né? E depois ele foi o coach. Então, assim, falar que o cara desse é um fracassado falando dele próprio. Porque o Pablo Marçal hoje tá aí, ó. Porra, o cara estourou nas pesquisas do Caramba 4, enfim. E ele resolveu se destravar. O Maia lá atrás, como você falou, nós éramos os animais. E literalmente eu era um animal. Eu era bruto pra caramba. Eu fico olhando minha mão, cara, cheio de cicatriz das porradas que eu já dei. E também, só que ninguém fala, o Maia nunca apanhou. Apanhei pra caraca. E foi o quartel que me destravou, cara. Porque assim, com essa filosofia de, cara, você é o super-herói, você pode. Quando eu comecei a entender que eu podia, eu parei de enxergar que o cara era grande. Eu parei de enxergar que se eram dois. Eu parei de enxergar nada, eu vi a possibilidade de poder fazer, de poder alcançar, de poder executar, só que eu não olhava mais os recursos. Porra, eu posso porque eu quero, mas eu tenho as ferramentas cabidas, necessárias para poder executar um trabalho de excelência. E aí foi quando eu, por intermédio do Couto, lá na época que eu era gerente da Brasil Risk, cara bom, velho, tem que se lapidar. Trabalho de mentoria para você não seria interessante? E aí veio você na minha vida fazendo um trabalho de mentoria. E me destravou muito. E o mercado viu essa mudança. Foi quando eu comecei a ser um animal selvagem sendo domesticado. Literalmente um cavalo, né? Eu era um cavalo, você sabe disso. Era um bruto. Né? Não que não seja hoje mais, mas hoje eu sou adestrado, cara. Perto do que eu já fui, eu reconheço a minha evolução, eu tenho humildade de reconhecer que eu era errado em algumas coisas, mas naquele momento era o que me valia, o que me servia. De tudo que a gente falou aqui, o que a mentoria hoje ela é estratégica e serve para poder evoluir o ser humano em os seus aspectos humanos, familiares e profissionais? Todos os resultados que você não tem estão exatamente atrás de um conhecimento que você não possui. Ou seja, você se classificou como animal, como bruto, e nós aqui em algumas escalas fomos assim. Eu também, assim, eu falo, inclusive, abertamente, que para poder dar mentoria para líderes, eu fui o pior líder que eu conheci. Fui um cara também bruto, animal, desta forma. Tem muita gente que eu tratei de um jeito muito ruim, de alguma forma eu tinha alguma habilidade de entrar no chamado psicológico das pessoas. Então, quando alguém cometia um erro, eu não ia lá advertir o fato. Eu fazia a pessoa inteira se sentir errada e com requintes de maldade, porque eu tinha ciência que eu estava fazendo aquilo. E ao longo do tempo... Maldade exato. E ao longo do tempo, eu fui tendo algum resultado, inegavelmente, fui crescendo, fui construindo, mas eu me fiz uma grande pergunta. Esse resultado que eu tenho é o máximo que eu posso? Eu tenho um bom resultado, mas ele é o máximo que eu deveria ter. E aí eu comecei, usando vários princípios que a gente está falando aqui, de humildade, usando princípios de buscar direções, ferramentas, começar a me questionar, buscar conhecimento, buscar treinamentos. Na época não tinha mentoria, nem coaching lá atrás, era treinamentos de liderança aleatório. E aí eu comecei a perceber que o que eu fazia
Não que era errado, mas estava longe de ser o melhor, que existe uma distinção entre ser bom, ser errado e ser o melhor, o que é mais eficiente. E no mundo corporativo, a gente quer eficiência, a gente quer resultado. A gente tem um conceito de liderança que não é cuidar das pessoas. Se você está cuidando do seu time, se você é uma pessoa preocupada, se você pega a pessoa no colo, se você liga para saber se eles resolveram o problema com a tia, com a avó, com a mãe, você não é um bom líder necessariamente por isso. Você é uma pessoa caridosa, que faz o bem, ajuda as pessoas, é uma alma nobre, pura, que certamente terá um lugar diferenciado no céu, mas isso não te coloca no título de bom líder. Um bom líder precisa necessariamente desenvolver as pessoas e influenciar pessoas para que elas alcancem resultados. Ser caridoso naquele momento, cuidar da alma da pessoa, vai ser algo que vai ajudá-la a se acalmar, se preparar para depois ela performar, ok, façamos como uma estratégia, mas não pode romantizar todo o processo de cuidar de pessoas como processo de liderança. Liderar é fazer o que for necessário de forma ética e lícita para alcançar resultados, desenvolvendo as pessoas. Então, tudo isso que a gente coloca aqui, a gente poderia, assim, dentro da minha perspectiva, e o Couto traz a dele ali, buscar sempre olhar pela linha de qual é o resultado que eu tenho que alcançar e o que eu tenho que transformar em mim e nas pessoas que estão abaixo de mim. Porque a gente não constrói resultados, são as pessoas. E, por fim, nessa visão aqui, que fique claro assim, para todos nós e para quem está ouvindo, você não trabalha para essa empresa, você trabalha para você. Então, se você não sabe o que você quer na sua carreira, o que você quer tirar da sua empresa, da sua carreira, para exercer, usufruir com a sua família, você é um cego guiando o cego. Se você é um líder assim, você é um cego guiando o cego. Para com isso, revisa, senta na cadeira, conversa com o teu cônjuge, vê onde vocês querem chegar, defina um número e para desse sofrimento com o número, que número é ruim, número é o caminho, é a única forma que tem de você balizar racionalmente algo. Constrói o seu número, vai cuidar de você, vai se desenvolver seu time, que você vai ter uma vida que de fato vale a pena ser vivida. Porra, velho. Essa foi forte, hein? Isso é uma voadora nos peitos. Cara, Agora que você não entendeu, não vem mais. Exatamente, você não entendeu agora. Isso aí ainda não, eu ia dizer isso aí beirou o desabafo. Cara, Mas é O muito cego legal. guiando o cego é forte. É. E é verdade, cara. Fazer o Exaon, cara. É o Exaon. estacione. Mas infelizmente, chegamos na hora que a gente não gosta de chegar, não. que é o final do nosso... Rápido, né, cara? Parece que Não, fica assim. cara. E o papo é bom, É cara. pra informal, né, cara? Vocês vão Você ter vai que voltar conversando, aqui, tudo vai- bem? Se botar um vinho aqui, nós vamos até amanhã. Vocês voltam depois, né? Não. É. Essa Cara, live aqui vai bombar, cara. Eu falei que realmente ia ser diferenciado. Muito obrigado mesmo, cara. Acho que foi sensacional os insights que foram passados aqui hoje. Poxa, meu, não tem valor isso, né? Não tem preço. Então, Tem assim, valor. tem valor, não tem preço. Então, aproveitem essa aula, né? Esse treinamento que foi dado aqui hoje. Grátis. Grátis. Pior que isso, é grátis ainda. Gostaria de deixar à disposição de vocês a palavra para alguma coisa que nós deixamos para trás, que vocês acham que tem valia, e os contatos de vocês, enfim, o que... Me permite? Fala um pouquinho, em breve, de uma forma resumida, um pouco da empresa de vocês. E se de repente vocês, caso seja o caso, uma bonificação para nossa audiência, por exemplo, que quiser procurar vocês, o que, por exemplo, um mimo, um desconto, alguma coisa lá. Fala um pouco da Evolid, que eu acho que é legal eles saberem o que o Oshiro, o que o Couto fazem, o que a empresa deles prestam, e diante da possibilidade deles serem clientes de vocês, qual o benefício que, de repente, por serem da audiência aqui do PGRcast, eles podem se beneficiar? Isso é bom o Couto falar que eu sou só o operacional da empresa, né? O Couto é o diretor comercial, estrategista, é o financeiro, ele que cuida de toda a estratégia para isso aqui acontecer, porque eu fico aqui nessa parte operacional, mas o Couto, ele sempre tem essa preocupação de trazer, de como compartilhar e somar em escala, ainda mais nesse universo aí que ele é uma grande referência. Manda aí, Couto. Cara, a Evolid é uma empresa focada em mentoria para líderes e gestores que querem aumentar a performance sem perder a qualidade de vida. Então, a gente tem diversos modelos de mentoria lá, desde mentorias em grupo, sendo a grupos de pessoas com CPFs, ou grupos mesmo através de empresas ali, quando a empresa contrata através do CNPJ. Temos também mentorias individuais,
tá? E agora, para setembro, a gente está fazendo o lançamento do modelo de mentoria com aulas gravadas, tá? E aí ela vai ter acesso ao programa durante um ano e com encontros quinzenais com o Chiro para tirar dúvida online. Bacana. Para tirar dúvida, né? Porque a gente vai entregar muito conteúdo lá. Vai ter alguns insights, o cara precisa tirar uma dúvida, alguém pegando na mão para dar uma direcionada. Virtual. Uma sala virtual. Então a gente vai lançar esse produto agora em setembro. Que legal. Tá? Então não foi programado. Mas já que o Maia acabou provocando. Tá? Tem que dar uma panicada. O pessoal, a gente vai fazer o lançamento agora em setembro. Então, o pessoal que procurar a gente aí através das redes sociais aí, ou através do Maia, do Anor mesmo, não quer assistir o podcast. Isso aí. Tá? Tem interesse em entrar nesse grupo de mentoria, vai ter um descontinho especial. Chama a gente que já está acordado. Aí, tá vendo? Por isso que é ruim essas coisinhas assim. O cara fala, nem a linha, né? O cara tinha Vamos combinar com os russos primeiro? Não consegue nem sair assim e falar, pô, gente, não tem nada. A saia justa é melhor, cara. Então é isso. E o que é mais legal da promessa dessa nossa nova mentoria que a gente vai fazer, qual a promessa que a gente está entregando agora para o camarada? Ele consiga negociar o aumento salarial dele de até 30% em um ano dentro da empresa sem perder a qualidade de vida. Então é realmente realmente um projeto arrojado. E a gente, o que é legal, não posso, ou talvez não devo, abrir o nome de alguns clientes nossos aqui, mas muitos estão nos assistindo dentro do GR. Aqui a gente não atende somente o pessoal do GR, porque a gente não trata a parte técnica. Eu não vou falar de liberação de veículo, se o motorista está bloqueado ou não está. Eu não vou tratar isso, eu vou tratar comportamental. A parte comportamental a gente trata independente do nicho, se é do cara do GR, se é o cara do seguro, se é o cara de engenharia, que eles têm empresa de engenharia que trabalha com a gente e a gente não é engenheiro. Então, a gente trata a parte comportamental. Então, basicamente é isso. Tem alguns clientes nossos que estão acompanhando. Então, se tem dúvidas se o que a gente promete, a gente cumpre, pergunta para eles aí. Eu também não falaria aqui numa... Eu posso falar. Eu sou cliente da Evolid, sou um fruto da mentoria de vocês, e eu garanto. Então, se falta garantia, Joy sou lá garantir. Então, tá aqui a segurança de que o produto vendido, tá aqui a transformação. Quem conheceu o Maia de antes e o Maia de hoje, tem o dedo de ambos aqui. Então, assim, qualidade assegurada. Tanto é que nessa mentoria aí remota eu vou querer participar, hein? Excelente, Maia. Eu vou querer estar lá com vocês, hein? Isso é sensacional, cara. Porque a garantia eu sei. E você também, ó. Não, peraí. Tirando o dedo de ambos. Ficou chato, né? Tu vai ver depois da edição, assim. Sério? Da corte. Não edita, não corte. Não, mas quem faz corte sou eu. Vou colocar só essa parte aqui, ó. Tem o dedo. Depois ele vai te mostrar um corte que fizeram com É sensacional. Isso dá meme, isso aí. Dá meme, muito meme aqui. Cara. Mas assim, eu sou um cara que eu era muito cético com relação à mentoria, tá? Eu achava que... Primeiro que é o seguinte, cara, pro cara ser da mentoria, ser coach, ele tem que ser um cara de sucesso. Isso, enfim. Né? É o mesmo que eu digo. E num cardiologista que é gordo e fuma, pô, velho. Como que ele vai ser nutricionista? Tu tem um personal que o cara é gordo. Eu sou gordo. Mas ele faz coisa. Eu posso falar. Você tem resultado. Mas eu tenho resultado, lógico. Mas assim, então eu tenho que me espelhar na pessoa que está me transmitindo aquele conhecimento e aquele treinamento, né? Então eu acho que isso é básico. Então são duas pessoas de sucesso que podem entregar para as pessoas o que elas precisam. É isso aí. Perfeito. Aí eu vou fazer só uma outra provocação aqui. Legal que, né, vai pro ar isso aí, bem bacana. De uma forma que eu não esperava. E a gente ia, né, pegar um bônus para quem participasse, que é justo, acho que é bem legal. Legal. E aí, como o Maia falou também que vai vir para a mentoria, só aguardo o posicionamento do Anor. Se ele vai falar aqui que ele vai entrar num programa, que ele era certo, mas agora ele acredita. Vamos ver se ele vai esse é o papel do Muito bom. Trair aí? Não, mas vamos lá. Não, tenha dúvida disso. Complementos? Chamei. Então,
Olha só, primeiramente quero agradecer a vocês ali pela oportunidade. Aqui vocês viram um pouco de desabafo, sim, porque a gente acredita muito nisso. Bacana. Então é algo que sai das nossas veias, é algo que a gente para falar disso o tempo todo, a gente faz isso visceral, o tempo todo. É visceral, faz parte da gente. Então foi um desabafo porque eu vim subindo e estava conversando agora com pessoas antes e ouvindo dores, dificuldades, eu falei, cara, você tem que mudar essa forma de pensar e enxergar. Então a mensagem que eu deixo para quem está aqui nos assistindo é que você não vai viver por muito tempo. O seu fim já está chegando. E a única certeza que a gente tem, a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, mas o seu fim está chegando. Olhar para isso com leveza e maturidade é um sinal de sabedoria também, como aqui o Maia falou. Então seja sábio, olhe para a vida pela perspectiva de que ela está mais perto do fim do que no início. Isso vai te trazer uma coisa muito importante, vai te trazer uma base de valor para aquilo que é relevante. E o que é relevante, de fato, não é o seu trabalho em si. Pode parecer contrassenso, mas não é. O que é relevante é o que você faz do resultado do seu trabalho com sua família. Você trabalha para sua família, para os seus filhos, você trabalha para um projeto de vida, para uma avózinha, para uma tiazinha que cuidou de você e que hoje está doente e não tem condição de pagar um plano de saúde e você vê ela doente. É para essas pessoas que você também trabalha. Por mais que você não queira assumir, talvez você não assuma por medo de assumir uma responsabilidade. Mas eu quero que você guarde uma coisa com você aqui. De tudo que a gente falou, você pode recomeçar essa história agora. Não importa onde você vai chegar, apenas recomece, ajuste a sua rota. Pegue uma direção, caminhe com propósito e lembre-se que você não trabalha para nenhuma empresa, você trabalha para você e para sua família. O tempo é muito curto. A gente tem menos de 2 a 3 horas por dia na prática para vivenciar as coisas boas, porque uma parte da nossa vida útil é dentro de uma empresa. Então não espere terminar o expediente para você ser feliz. Não espere chegar a sexta-feira para você ir para o happy hour. Aprenda a ser feliz no seu trabalho. Se esse não te traz a felicidade que você merece, procure um outro, se posicione, se reinvente e faça acontecer. Afinal de contas, a vida é uma só. Show, hein? Mais outro voador. Tá, fantástico, viu, cara? Então, Maia, as suas considerações finais, vamos caminhar o nosso final mais uma vez, cara. Sensacional, muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. E conte conosco sempre aí para essa jornada de mudança de pessoas que vocês se imbuíram, né? Querido irmão Maia, suas considerações finais e vamos para o final do PGR. Amorzinho do meu coração, obrigado. Mais uma edição do PGR Cast, essa 23ª edição aqui certamente entrará para a história como uma das mais intensas entrevistas que nós tivemos nessa bancada. Foi alta pressão. Alta pressão. Realmente, essa aqui houve alta pressão, cara. Que bacana. Couto, cara, sabe que muita gratidão, carinho, respeito por vocês dois, Oshiro. São 2 líderes que somaram muito na minha jornada e tê-los tido aqui ao longo dessa entrevista só me fez ficar mais envaidecido e enobrecido por tamanho conhecimento que vocês trouxeram. Tá? Obrigado de coração. Certamente serão presenças garantidas para um próximo episódio aqui na bancada do PGR Cast, porque, cara, é tema importante, tema com... atual, né, Anô? Uhum. E que certamente instiga o nosso público a estar aqui conosco, ouvindo especialistas da envergadura de vocês. Parabéns, show de bola, viu? E a vocês, queridos espectadores que ficaram conosco até agora, ou no seu dial aí, ouvindo pelo Bluetooth aí, pela plataforma do Spotify, durante o deslocamento teu no trânsito, nesse horário de rush medonho, as cidades grandes do nosso Brasil e do mundo, porque hoje nós temos audiência fora do Brasil. O negócio aqui é coisa de louco, cara. Né? Um abraço para o meu amigo Zuza, de Portugal, que mandou uma mensagem sensacional. Ô, Zuza, um abração, obrigado, irmão. Obrigado pelo meu carinho. amigo de infância, meu amigo de infância. Que legal. A sorte que já prescreveu tudo, Zuza. Tá tudo prescrito, já estão 50 anos, já de 20 para trás. Ó. Morreu. Morreu. Sim que é bom. E aí, pessoal? Vocês que ainda estão pelo Spotify, fora do Spotify, mas estão aqui conosco pelo YouTube, nos assistindo no conforto de algum lugar, obrigado de coração. Reflitam em cada ponto, cada vírgula, cada reticência, cada resposta dada hoje aqui. É um episódio para uma... Cara, eu posso dizer para vocês, para uma revisitação semanal. Tá? Domingo à noite, não tem nada para fazer, senta ali, dá play e reassiste esse episódio
antes de começar a sua semana, tá? Vai entender os gatilhos que tem aqui com papel e caneta na mão, tá? E aí eu garanto para vocês que se vocês pegar metade, não precisa ser tudo não, metade do que foi dito aqui e aplicar a cada domingo, quando for daqui 5 semanas, você vai ser um ser transformado. Só com esse episódio e com os insights que foi trazido pelo Oshiro e pelo Couto. Muito do que vocês têm dificuldade de planejamento, estruturação, racionalização operacional, liderança, domingo, puta, eu vou dormir. Não, pera, deixa eu fazer 1h30 de PGRcast com esse episódio. Daqui 5 semanas você me procura e fala, cacetada, cara, mudei mesmo. E aproveite a oportunidade que está sendo dada hoje aqui de poder fazer parte de um grupo de formação da Evolid. Tá? Sou fruto, tá, desses 2 caras fabulosos que estão aqui. E se o Maia aqui, quem me conheceu lá atrás, mudou, imagina você que é um cara muito melhor do que eu. Tá? Imagina isso. Então você vai virar um cometa em vez de foguete. Eu virei um foguete, você vai virar um cometa, cara. Mas feitas as considerações, Anor, obrigado, meu irmão. Obrigado. Um super episódio, tá? Agradeço a vocês e não deixe de nos prestigiar com a sua presença na próxima quinta-feira, às 18 horas, nesse mesmo bate-canal. Mas você que gosta do Maia, não deixe de nos prestigiar também lá no Legado da Segurança, todas as terças-feiras, 21 horas, com o mestre e professor Teane Silva. Tá em que episódio? Cara, já chegou no 500? Já chegou no 500. Cara, impressionante, cara. É muita gente, cara. Bravo. Por semana? Eu tive a honra de estar lá 2 vezes, é muito bacana, muito legal. Eu tive também essa oportunidade. Muito legal. Lá é coisa de louco. Agora convido a levar o nosso querido Luiz Couto para falar lá também, cara. Agora só marcar. Tá convidado. Vai lá. A pressão é diferente daqui, que aqui é um bate-papo amistoso. Lá é uma bomba, cara, porque lá é ao vivo. É ao vivo. Né? E as perguntas torando, cara, no chat lá em tempo real. E o negócio é louco, cara. Se vira no treta. Não. Se vira no treta. Mas é bacana, é muito bom. A gente gosta de desafio. Boa, Couto, boa. Então convido você a nos prestigiar todas as terças-feiras lá no Legado das Seguranças, 21 horas no canal Teane Silva do YouTube e também pelo LinkedIn. Feitas as devidas considerações, que Papai do Céu siga abençoando e regando o caminho de vocês com muitas vitórias e bênçãos. E até quinta-feira que vem, aqui no meu, no seu, no nosso... Opa! Quase. Não é o Legado da Segurança, mas é o PGRcast, pessoal. Um abraço!